Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato voltou a criticar os jogadores do Grêmio, 1, 2 ou 3, como ele disse na entrevista coletiva, que, entre outras palavras, acabaram largando o jogo de mão contra o Corinthians, depois que a equipe adversária teve um jogador expulso aos 10 minutos do segundo tempo. Mas, dentro da contradição característica de Renato, poucos minutos depois, saiu em defesa do elenco. Não me venham criticar os jogadores do Grêmio, porque eles estão cansados. Eu quero conversar com você sobre isso e projetar este Grêmio e Corinthians a partir de uma análise do primeiro jogo. Na minha opinião, Renato cometeu um erro tático. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, até 10 anos do teu fundo de garantia. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado desta parte, 10 anos do FGTS, mas há regras para isso. E quem tem todo o conhecimento é o time da Mais Ágil. Por isso, eu já coloquei um link no primeiro comentário deste meu vídeo aqui embaixo. Aqui embaixo tem todos os comentários. No alto, no topo, tem um comentário fixado ali que tem um link. Tu clica ali e sem nenhum tipo de compromisso, conversa com o time da Mais Ágil para entender como é simples, fácil e rápido antecipar 10 anos do teu fundo de garantia, grana rápida na tua conta bancária. Fala com o time da Mais Ágil, o link aqui embaixo no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente fala da incoerência do técnico do Grêmio e o erro de Renato, o erro tático durante o primeiro jogo contra o Corinthians. O Corinthians perdeu o Ranielli, expulso por entrada violenta em Villasanti, aos 6 minutos. Villasanti em recuperação médica, o jogo recomeçou aos 10. Foi até os 54 minutos. 2 minutos antes do término, o Grêmio teve expulso o Gustavo Nunes. Portanto, o Grêmio jogou com praticamente 42, 43 minutos com um jogador a mais em campo. Mas a curiosidade é que depois da expulsão do Ranielli, foi o Corinthians quem jogou o melhor, embora a segunda oportunidade clara de gol do segundo tempo também tenha sido do Grêmio. No primeiro tempo com o Villasanti e no segundo tempo com o Arezzo. Mas o Corinthians foi protagonista, tomou a iniciativa, um tanto que tomou conta do jogo. O Renato, na sua entrevista coletiva, se agarrou novamente no recurso de criticar alguns jogadores. Um ou dois ou três, como ele citou. Observe, é o som da TV Grêmio, que não é lá muito bom, mas a gente consegue entender. Prestem atenção, porque eu vou te mostrar, escancarar a incoerência do técnico gremista. O Corinthians perdeu um jogador, é aí que me preocupa sempre. Aí sempre tem 1 ou 2 jogadores que acham que não precisa mais correr porque o adversário está com um jogador a menos. E aí, às vezes, tem um jogador a mais no papel. Dentro do campo se passa a ter um jogador a menos se 1, 2 e 3 tiver esse pensamento de que não precisa mais correr. Para quem não entendeu muito bem, o Renato disse, aí tem sempre 1 ou 2 jogadores que acham que não precisam mais correr. Depois ele fala em 2 ou 3, logo na mesma resposta. Não precisam mais correr devido à expulsão do corintiano Ranielli. Menos de 2 minutos depois, talvez 1 minuto e pouco, na resposta seguinte, aí o Renato defendeu e praticamente tentou proibir críticas aos jogadores do Grêmio. Vejam. Mas desse jeito, não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Então, pelo amor de Deus, né? Não vem me criticar um jogador meu que tá cansado. Porque só eu sei o que os meus jogadores estão passando. Só eu sei. Renato estava fazendo referência ao cansaço da equipe, ao desgaste. Então, como é que o Renato não quer críticas a jogadores que correram menos, se 1 minuto antes ele acabou dizendo que aí tem 1, 2 ou 3 jogadores que acham que não precisam correr mais porque o Grêmio tinha um jogador a mais em campo. É de uma falta de convicção, de uma incoerência. O Renato não gosta muito de falar taticamente do jogo. Ele gosta de pegar estes recursos, como foi elogiar o Marcelo de Lima Henrique, o que é paralelo ao jogo, do que o futebolês, como a gente diz, a questão tática. E, na minha opinião, o Renato cometeu um erro tático. Eu tô aqui, isso aqui é o meu... São as minhas anotações do jogo. É difícil para entender, mas eu me acho aqui. Às vezes tem que dar uma procurada com mais cautela. Na expulsão do Ranielli a 6 minutos, o jogo recomeçou aos 10 minutos, o Renato demorou quase 9 minutos para mexer na equipe.
E ele fez uma mexida que ele tem feito por atacado, colocar os dois meninos de extrema. Então, há 10 minutos, ele colocou Natan Fernandes e Gustavo Nunes, retirou o Pavon e desmanchou o esquema de 3 zagueiros, retirando o Jeromel. A saída de um zagueiro era necessária e óbvia. Só que quando ele coloca o Natan Fernandes e o Gustavo Nunes, o Natan começa, inclusive, pela esquerda e o Gustavo Nunes pela direita, depois eles invertem. O Renato acaba marcando o melhor jogador do Grêmio do meio para frente. O Villaçante acabou com o jogo, foi o melhor jogador na partida, dei nota 9 pro Paraguai e o Villaçante. Mas o Soteldo também fez uma boa partida, tô olhando aqui, dei nota 7 para ele. O Soteldo joga pelo lado do campo e ele tem como virtude tanto o drible para dentro, de cortar pro meio e deixar o zagueiro e ou bater ou pifar algum companheiro, como o drible para fora, em direção à linha de fundo, para tentar o cruzamento ou até mesmo o arremate. Quando ele bota ou o Natan ou o Gustavinho pela esquerda, ele marca o Soteldo. O Soteldo tem que necessariamente se deslocar para o meio, onde é muito mais fácil de ser marcado, porque é um setor muito mais povoado. Quando ele está na extrema, ele tem um marcador. Normalmente tem que ele passar pelo marcador, é o zagueiro, muito provavelmente. Não dá mais tempo do volante. Quando ele está no meio, ele tem volante, ele tem zagueiro, tem meia para passar, fica muito mais difícil. Por isso que os técnicos gostam de ter jogadores que jogam pelo lado de campo, e o Renato é um deles. Tanto é que o Renato depois tenta corrigir. Aos 26, ele tira o Cristaldo e coloca o Arezzo. O Cristaldo não fazia uma grande partida, mas naquele momento de um jogador a mais, um armador com mais espaço poderia ser interessante. Então o Renato errou taticamente, ele acabou marcando o Soteldo quando o coloca, ele facilitou a vida do Corinthians quando o coloca por dentro, deixando nas extremas o Natan e o Gustavinho, que não deram lá uma grande resposta. Depois ele retira o Cristaldo, e aí o Grêmio perde o ímpeto e vai ter numa jogada de muita inspiração, uma jogada individual do Villaçante, a grande chance com o Arezzo. Mas o fato é que o Corinthians foi mais time, mesmo inferiorizado com o jogador em campo, e isso é preocupante para o treinador que não soube tirar vantagem. Mas o Grêmio vai vivo para o Couto Pereira na próxima quarta-feira. O empate antes do jogo poderia ser um resultado celebrado. Eu acho que, dadas as circunstâncias, 2 chances claras de gol, a do Villaçante no primeiro tempo, a do Arezzo no segundo tempo, e o fato de jogar com um a mais durante praticamente todo o segundo tempo, eu acho que a gente pode lamentar e dizer que o Grêmio poderia ter vencido o jogo, e aí sim teria uma enorme vantagem. O time do Corinthians tem muitas vulnerabilidades, mas o jogo no Couto Pereira começa 11 contra 11. Como o Grêmio e Corinthians têm reiterado o empate, é bom que Renato treine pênaltis. Esse jogo, esta vaga, tem uma grande, uma enorme, uma gigantesca possibilidade de ser decidida nas penalidades máximas. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade de antecipar um bom pedaço, 10 anos do teu fundo de garantia. Vai no link que Menegas aqui colocou embaixo no primeiro comentário, clica ali, sem nenhum compromisso, conversa no WhatsApp com a Mais Ágil para entender como é que é esse processo e avaliar se vale a pena para ti. É uma boa, hein? Antecipar 10 anos do fundo de garantia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.